Queridas, eu não sei se o companheiro do som tem um pouco mais de volume, porque eu também não sei. Eu estava tentando pedir para o companheiro que está no som, se ele tiver um pouco mais de volume, porque eu estou com a garganta cansada, já não tenho mais câncer na garganta, estou totalmente curado. Eu acho que algum adversário meu acreditava que o câncer na minha garganta ia me fazer parar de falar, pobre coitado. E quero começar dizendo para vocês da minha profunda alegria, do meu profundo agradecimento, do carinho que o povo do Ceará tem demonstrado por mim desde que eu fui candidato a presidente da República. Eu quero dizer para vocês que graças ao companheiro Camilo, graças ao companheiro Guimarães, eu pude dar uma passada aqui em Iguatu na campanha do nosso companheiro original. E não seria justo eu negar a vocês o direito de 5 maio, o estado do humorismo, o estado em que as pessoas dizem alegre como estado de espírito. E eu quero que vocês saibam que o carinho que eu tenho por vocês é como se todos vocês fossem meus filhos, é como se todos vocês fossem meus irmãos, porque é um carinho de respeito. Bem, eu quero, Edinaldo, eu sou um homem que desde muito cedo eu aprendi a perseverar. Desde muito cedo eu aprendi que não existe nada de graça pra gente. Que a gente tem que trabalhar, a gente tem que acreditar. E eu lembro perfeitamente bem que muitas vezes, mesmo já em São Paulo, às vezes de domingo, a minha mãe não tinha o que colocar na panela para fazer comida para nós. E a minha mãe sempre acreditava que no dia seguinte as coisas iam melhorar. Essa crença dela é que me fez acreditar que eu não tenho tempo para reclamar do que não aconteceu ontem. Eu tenho que trabalhar para conquistar amanhã. E isso fez com que um retirante nordestino, sem diploma universitário, chegasse na cidade de São Paulo, virasse presidente do sindicato mais importante, virasse deputado federal mais votado de São Paulo e virasse o primeiro metalúrgico presidente da República. Tem duas coisas que eu acredito, Edinaldo. Eu acredito, primeiro, eu não teria chegado lá se não tivesse a mão de alguém superior me empurrando para chegar lá. Eu sou um homem que crê em Deus. E eu acho que foi exatamente a força de Deus que num processo de provação quis testar o peão para saber se ele tinha competência de fazer as coisas. A segunda coisa que eu acho que me levou lá foi acreditar. Não adianta
ninguém dizer para mim que existe uma coisa impossível de fazer. A única coisa que eu acho impossível é Deus pecar. O resto nós poderemos fazer, é só querer. E eu vim aqui para dizer isso para você, meu cara. Vocês sabem que desde que eu era presidente, eu fui atacado muitas vezes. Desde 2005 que a imprensa tenta destruir o governo do PT. E eu sei por quê. Eu sei por quê. É porque neste país, desde que Cabral colocou os pés aqui, que eles chegaram à conclusão que índio, que negro e que pobre tinha que ser tratado como se fosse cidadãos e cidadãs de terceira categoria. E eu resolvi provar a minha consciência, resolvi provar ao mundo de que era possível a gente tornar a vida das pessoas mais pobres alegre. Era possível garantir que cada criança, cada mãe, cada pai pudesse levantar e tomar café de manhã, almoçar e jantar todo santo dia. Camilo, não sei se eu já te contei essa história. E eu vou contar aqui. Dia 10 de dezembro de 2002, eu já estava eleito presidente da República com o voto de vocês. E o presidente Bush me convidou a Washington para conversar com ele. Eu fui a Washington. Cheguei a Washington, o presidente Bush estava muito preocupada em combater o terrorismo. E falava dos atentados às torres, daquele avião que derrubou as duas torres mais importantes nos Estados Unidos. E ele falava que era preciso acabar com o terrorismo, que era preciso acabar não sei com quem, que era preciso atacar o Saddam Hussein, que era preciso fazer um monte de coisa. Ele falou pelo menos uns 40 minutos. Ele estava tão vermelho que parecia essa gravata aqui na nossa deputada. Aí, quando o Bush terminou, ele falou assim para mim: presidente Lula, os Estados Unidos precisam do apoio do seu partido, do seu país, para a gente enfrentar o terrorismo. Aí eu falei: presidente Bush, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acabei de ser eleito presidente do meu país. Eu não conheço o Iraque. O Iraque fica a mais de 14 mil quilômetros do Brasil. Eu não conheço Saddam Hussein e ele nunca me fez nada. Portanto, a minha guerra, presidente Bush, não é com o Iraque. A minha guerra é contra a fome que vai E essa guerra, eu vou ganhá-la sem dar um tiro. Essa guerra eu vou ganhar sem matar ninguém. Eu quero provar. Eu não sei, Federal, eu não sei se existe aqui no Ceará, mas quando eu era pequeno, tinha o hábito de enterrar criança que não fosse batizada como pagã. E essa criança não ia para o cemitério. E as crianças muitas vezes morriam de fome. Eu morava na frente de um pequeno açude e tinha um mato. E aquele mato era lugar de enterrar pagã. Eu tive 2 irmãos enterrados lá. E eu ficava sabendo que as crianças morriam de desnutrição. Ou seja, as crianças, às vezes, por problema da mãe, essa fragilidade na alimentação, a mãe não tinha leite necessário. Você que é médico, Dorico, a mãe não dava leite necessário, essa criança não tinha comida, e essa criança terminava morrendo por 3 meses, 4 meses, 5 meses, e nem sempre batizava porque é passividade. E eu ficava pensando, é
É plenamente possível. A gente não vê criança morrer de fome nesse país. Uma vez eu estava em Souza, na Paraíba. Não sei se você já viu falar em Souza, na Paraíba. Era 1h da tarde fazendo um comício. E uma mulher pedindo esmola. Uma mulher pedindo esmola com uma criança no colo. Quando terminou o comício, eu fui conversar com a mulher. Sabe o que estava acontecendo? Ela estava pedindo esmola para poder enterrar o filho que estava morto. E eu fiquei pensando. Não é? Eu fiquei pensando, não é possível que um país desse tamanho, com uma quantidade de terra, com uma quantidade de água, um povo com vontade de trabalhar, não é possível que uma criança morra porque não tinha um copo de leite para tomar, porque não tinha um bolo. E provei ao povo brasileiro e provei ao mundo que mesmo nesses 5 anos, que é a maior seca do Nordeste, diminuiu a desnutrição infantil e não tem criança morrendo de fome. Eu sei que a situação econômica não está boa no país. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil. Eu sei que nós tivemos agora um golpe parlamentar, tirando a presidenta eleita por vocês do poder. E as pessoas que caçaram a Dilma, não caçaram a Dilma. Essas pessoas caçaram da forma mais vergonhosa possível o voto de vocês. Mas eles pensam que o povo é bobo. Eles agora estão na rua pedindo voto outra vez. E a vingança nossa não é xingar eles. A vingança nossa não é agredi-los. A vingança nossa é eleger Edinaldo para eu não vou falar muito porque a garganta está falhando. Eu tenho mais um comício em Fortaleza. Amanhã eu vou para o Rio Grande do Norte e à noite eu vou para Pernambuco ainda. Mas eu queria apenas dizer para vocês, essa gente que casou a Dilma, essa gente que agora estão me acusando, essa gente que fala, eu não tenho prova, mas eu quero condenar, essa gente só tem uma explicação do ódio que eles têm contra mim. É que nós conseguimos fazer um milagre nesse país. A empregada doméstica hoje não é mais escrava, ela tem direito, ela tem férias, ela tem fundo de garantia e ela é tratada com respeito. Tem gente mais ou menos rica que fica nervosa quando vai sair na sexta-feira para jantar. Ele sai na sexta-feira para jantar, a mulher bota um perfume. Quando chega na segunda-feira, a empregada doméstica vem trabalhar com o mesmo perfume. Ela fica irritada porque o filho do pobre está fazendo universidade hoje. Estão fazendo medicina, sociologia, psicologia, engenharia, diplomacia. Eles sabem
que os pobres estão tendo direito. Eles não conseguem aceitar a ideia de nós termos aumentado 22 milhões de empregos formais no país. Eles não conseguem a ideia de que durante 12 anos a gente aumentou o salário mínimo em 74%. Eles estão incomodados. Como é que alguém de Iguatu vai a São Paulo visitar um parente e não vai de pau de arara, vai de avião? E eu quero que essa gente saiba que eles não gostam pelo fato de eu e a Dilma temos criado em 12 anos 4 vezes mais escolas técnicas do que eles criaram em 500. Eu quero que eles saibam que eles estão fazendo, se eles estão fazendo tudo isso apenas com a ideia de que é preciso impedir que o Lula volte a ser candidato, eles vão ter que proibir vocês de votar. Porque não adianta ter medo do Lula. O Lula está aqui, esse velho de 70 anos. Eles têm que ter medo de vocês, que aprenderam a ter direitos, que aprenderam a ter cidadania, que aprenderam a começar a analisar o que é o certo e o que é errado. Não adianta ter medo do Lula, tem que ter medo do jovem de hoje, que são o Lula de amanhã. Então, queridas companheiras e companheiros, eu que falei que eu não ia falar muito, já estou falando demais. Eu quero pedir para vocês em 2014 votaram nesse companheiro para governador. Vocês em 2010 e 2014 votaram na Dilma para presidente. Vocês em 2002 e 2006 votaram no Lula para presidente. Eu queria pedir de coração que no dia de outubro a gente vote Edinaldo. E dá um topo no golpista que passaram a Dilma. Quando eles vierem pedir voto para vocês agora, amanhã, vocês digam para eles para que vocês querem os votos, se vocês não respeitam o título que nós temos em nosso voto. Porque se vocês quiserem fazer uma vingança maior ainda, vote na sorte e aí sim, a gente está ajudando o Ceará a melhorar. Os queridos e as queridas companheiras. Gente, ó, quem vai votar no Edinaldo? Tem que votar também em Dudu e não passa. Mas sim, a vingança será contada numa gente do fundo do coração. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu espero, antes de morrer, se Deus me der vida para ajudar o povo do Nordeste a melhorar cada vez mais. A ter cada vez mais direito. E se Deus quiser, eu vou fazer. Um abraço. Que Deus abençoe cada homem e cada mulher. E vamos eleger o nosso querido Edinaldo prefeito. Até a vitória, companheiro. Guerreiro do povo brasileiro!
Vamos dar nosso seguro. Vamos seguro, meu Deus.